Roma não foi apenas uma cidade, foi uma ideia, uma república construída sobre leis, tradições e um delicado equilíbrio de poder. Mas toda república, em algum momento, enfrenta o seu teste definitivo, o instante em que um único homem se torna maior do que o próprio sistema que o criou. Esta é a história de Júlio César, um líder genial, admirado pelo povo como um deus, temido pela elite como um tirano e observado com cautela pelos arquitetos da política romana. Uma história de ambição desenfreada, lealdades fragmentadas, decisões que não poderiam ser desfeitas e uma conspiração silenciosa que mudaria para sempre o destino de Roma. Prepare-se para mergulhar nos bastidores do poder, onde a amizade e a traição caminhavam lado a lado. Antes de César, Roma já estava em chamas. Não um fogo literal, mas uma tensão constante que dividia a sociedade. De um lado, o Senado, o guardião da tradição, da autoridade antiga e dos privilégios da aristocracia. Do outro, o povo, a plebe, que clamava por voz, por pão, por proteção e por reformas que nunca chegavam. As disputas entre famílias influentes, generais populares e políticos conservadores, criavam um ambiente instável, onde alianças duravam o tempo de um discurso e a confiança era uma moeda mais rara que ouro. Era nesse cenário que um jovem patrício começava a se destacar, não apenas pela sua linhagem nobre, mas pela sua inteligência estratégica, seu carisma contagiante e, acima de tudo, pela sua incrível habilidade de entender e conquistar o coração das massas. Esse jovem era Júlio César. César compreendeu algo que seus rivais ignoravam. Roma era governada tanto pelas leis escritas quanto pela percepção pública. Ele percebeu que a opinião do povo era uma arma poderosa. Assim, ao liderar campanhas militares épicas e conquistar vastos territórios, como a Gália, ele não estava apenas expandindo as fronteiras de Roma. Ele estava construindo uma reputação impossível de ignorar. Seus relatos de guerra, escritos com uma simplicidade brilhante, eram lidos em voz alta nas praças públicas, transformando ou num herói vivo. Suas vitórias eram celebradas com festas e desfiles que alimentavam o orgulho do povo, mas que eram observados com crescente inquietação e inveja dentro do Senado. Quanto mais a popularidade de César crescia, mais frágil se tornava o equilíbrio da república. Ele não era apenas um general, era um fenômeno, contrariando as expectativas de um golpe militar. César não tomou o poder de forma abrupta. Pelo contrário, ele foi um mestre em usar o próprio sistema contra si mesmo. Ele seguiu os caminhos legais, foi eleito para cargos legítimos e obteve suas vitórias políticas através de votos oficiais. No entanto, a forma como acumulava poder era o que causava alarme, a repetição de honrarias, a concentração de decisões importantes em suas mãos e a devoção quase religiosa que o povo lhe dedicava começaram a gerar um desconforto silencioso e profundo. Para muitos senadores, Roma estava deixando de ser uma república de leis e homens para se tornar o domínio de um único homem. O título de ditador perpétuo, embora concedido legalmente, soava como uma sentença de morte para os ideais republicanos. É importante entender que nem todos que caminhavam ao lado de César eram inimigos disfarçados. Muitos eram amigos genuínos, outros aliados políticos que ele mesmo promoveu e protegeu. Brutus, por exemplo, era visto quase como um filho, mas em Roma, a proximidade com o poder absoluto muitas vezes gera expectativas não atendidas e ressentimentos profundos. Quando as honras pareciam desiguais, quando as decisões de César não agradavam a todos, ou quando o poder parecia subir-lhe a cabeça, o respeito de seus pares começou a dar lugar à frustração e ao medo. A lealdade começou a rachar, e o solo fértil para a traição estava preparado. A conspiração não nasceu em praças públicas. Aos gritos, ela surgiu em conversas discretas, em encontros secretos à luz de velas, em olhares cúmplices trocados durante as longas e tensas sessões do Senado. Os envolvidos, homens como Cássio e Brutus, não se viam como vilões. Pelo contrário, eles se viam como heróis, como salvadores. Acreditavam firmemente que estavam resgatando Roma da tirania, preservando a república e protegendo as tradições de seus ancestrais.
Cada participante justificava sua decisão não como um ato de inveja ou raiva, mas como um doloroso dever cívico. Para eles, o fim justificava os meios, e o fim era a liberdade de Roma. O dia marcado. Os idos de março parecia um dia como qualquer outro. Sessões políticas, compromissos oficiais, os rituais que faziam parte da rotina do poder romano. Apesar dos maus presságios e dos avisos de seus aliados, César entrou no Senado confiante, talvez até arrogante, sem imaginar que aquele seria um ponto sem retorno na história. O que aconteceu ali, nos degraus do Teatro de Pompeu, não foi apenas um ato extremo contra um homem, foi um golpe desferido contra a própria estrutura da República. Roma, o mundo e o futuro jamais seriam os mesmos depois daquele momento. A República sangrou junto com César. Os conspiradores acreditavam que, uma vez que o tirano fosse removido, Roma magicamente retornaria à estabilidade de antigamente. Eles estavam tragicamente enganados. O efeito foi exatamente o oposto. O vácuo de liderança deixado por César não trouxe ordem, mas sim um caos avassalador. A incerteza política gerou conflitos imediatos e divisões ainda mais profundas do que antes. O povo, que via César como seu defensor e benfeitor, reagiu com uma fúria incontrolável, caçando os conspiradores pelas ruas. O Senado, que esperava retomar o controle, perdeu completamente a narrativa. A morte de César não salvou a República, apenas acendeu o pavio para sua destruição. Ironicamente, a tentativa desesperada de preservar a República foi o que acelerou seu fim. Da desordem, novos líderes surgiram, ainda mais ambiciosos e implacáveis que César, Marco Antônio, seu leal general, e Otaviano. Seu jovem sobrinho neto e herdeiro travaram uma nova série de guerras civis pelo controle do poder. Passo a passo, batalha a batalha, Roma caminhou inexoravelmente para um novo sistema. O Império Romano não nasceu do acaso, mas foi a consequência direta e inevitável daquela conspiração nos idos de março. Ao tentarem matar um rei, os conspiradores acabaram coroando um imperador. A história de Júlio César não é apenas sobre ambição, poder ou traição. É uma lição atemporal sobre o limite frágil entre uma liderança forte e um poder excessivo. É um estudo de caso sobre como sistemas políticos, por mais sólidos que pareçam, entram em colapso quando se tornam rígidos demais e não conseguem se adaptar às mudanças sociais e às novas demandas do povo. A República Romana não morreu no dia em que César foi traído. Ela já estava doente e perdeu sua alma no momento em que seus defensores tentaram solvê-la pelos meios errados. Se você gostou deste mergulho profundo na história, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que também amam desvendar o passado e, claro, se inscrever no canal para mais documentários sobre os momentos que definiram o nosso mundo. Obrigado por assistir e até o próximo capítulo da história.